Guys, eu vou ressaltar que essa série aqui é a série de Taylor não, de Maclaurin, da nossa função exponencial. Se a gente tiver a informação que nossa função exponencial tem representação em série de potências, aí a gente sabe que essa nossa exponencial será igual a isso. Ou seja, como posso expandir isso aqui, a exponencial será, que é o n do zero até infinito, expandido essa série, a exponencial será 1 mais x quadrado sobre 2 fatorial, mais x3 sobre 3 fatorial, e aí vai. Então, perceba que eu tenho uma escrita para a função exponencial como uma soma infinita. E perceba que essa soma é até relativamente mais simples de calcular cada termo. X quadrado, x cubo são potências. Então nós teríamos essa representação aqui como exponencial. Só que essa representação é se eu soubesse, mas eu ainda não sei. Então a gente vai agora, finalmente, eu tinha dito que ia ser outra aula, mas vai ser essa. Eu imaginei que era outra sessão, mas não. A gente vai finalmente em busca de responder a primeira pergunta. Cadê a primeira pergunta? Tá aqui, ó. A gente respondeu como é a representação em série de potências e quais funções tem série de potências. A gente vai responder essa pergunta. Uma coisa que é incrível na matemática é como você tem uma pergunta, que é essa aqui, que a resposta depende da outra, só que aí você supõe que essa outra é verdadeira, responde essa pergunta, usa esse resultado para provar isso aqui. Eu não sei se vocês entenderam a dimensão, mas o que a gente vai fazer aqui é algo surpreendente. E aí a gente começa a ver a genialidade da mente humana. Porque quando eu faço a pergunta como é a representação em série de potências de uma função, eu preciso saber se essa função tem série de potências. Como é que eu vou falar de uma representação de séries em séries de uma função se essa função não tem séries potências? Então eu preciso saber. Daí toda a conta que a gente fez foi supondo que a nossa função tinha representação, nem sabia, mas foi supondo. E se ela tem, eu descobri que o formato era dessa série aqui chamada de Taylor. Ou seja, para a gente descobrir esse formato, a gente considerou a hipótese que a nossa função a priori teria uma representação. E agora a gente vai usar e abusar deste fato para mostrar como é que uma função tem, se uma função tem ou não uma representação em série de Taylor. A gente vai usar um truquezinho, um truque que vai permitir a gente fazer isso. E eu vou mostrar inicialmente a filosofia do truque. A filosofia é a seguinte. Eu vou colocar aqui como caso uma função tenha uma representação, que ela não tem, não sei se tem, mas caso tenha, a representação será da seguinte maneira. Vou colocar no centro A. Então começa com a função no ponto A, mais, aí vem a derivada, mais derivada de segunda ordem. Coloca a derivada de segunda ordem. A partir da segunda ordem a gente já começa a colocar os fatoriaizinhos. Aqui tem x elevado a 2, aqui faltou x aqui, ó. Faltou x. Aí vem derivada de ordem 3 fatorial, x cubo, e aí vai. A filosofia está no seguinte. A gente vai considerar o começo da série.
e parar em algum lugar. Vou parar aqui, por exemplo. Tem que parar numa parcela. Vamos fazer decente esse negócio. Eu parei aqui nessa parcela. E a gente vai olhar só para o começo da série de Taylor. O começo da série de Taylor, se você olhar, é um polinômio. Isso é um polinômio? Qual é o polinômio? Nesse caso aqui é de que grau? Grau 2. Por que um polinômio? Potência 2, potência 1 e aqui termo independente. Na verdade, se vocês lembrarem bem, a gente já discutiu que eu não falei para vocês que a série a série de potências é como se fosse um polinômio de grau infinito. A gente até comentou sobre isso. Então, se eu parar em algum expoente, eu tenho um polinômio com aquele grau. Aqui é um polinômio de grau 2. Guys, essas partes iniciais do série de Taylor, que é um polinômio, é chamado de polinômio de Taylor. Um nome mais nada natural, nome bem sugestivo, já que veio da série de Taylor. E a gente costuma representar ela pela letra T maiúsculo. Por que T de Taylor? Então, é por isso que a gente representa pela T. Então, daqui... Mas, na verdade, esse T não é só de Taylor. Eu não sei ao certo se é de Taylor ou se é de tangente. A gente vai fazer uma discussão. Uma coisa interessante que eu vou aproveitar. Se vocês olharem para o começo da série de Taylor, eu vou aproveitar a oportunidade. Cadê? Está aqui o começo da série de Taylor. Se colocar f de x aqui igual, ó, porque quando tem representação ela é f de x. Olhe para o começo da série de Taylor, de ordem 1. Só até a ordem 1, ou seja, é o polinômio de Taylor de ordem 1. E me digam se isso não lembra algo vocês. Isso aqui é exatamente a equação da reta tangente. Equação da reta tangente. Então a equação da reta tangente o lado direito dela era um polinômio de Taylor. Já era um comecinho da série de Taylor. Comecinho. Vamos voltar para cá. Então a filosofia. Tendo a escrita como representação, a gente vai pegar um pedaço da série. Esse pedaço a gente vai chamar de um tesão. E aqui é a ordem 2, então é tesão 2. No ponto, aqui o centro é A. Mas o centro a gente vai ignorar. Como depende de x, vai ficar no x. E esse resto que sobrou da série, a gente vai chamar de resto. Representa pela letra R, maiúsculo, R de resto. E daí entra um detalhezinho. O resto é de acordo com... A gente põe um índice também de acordo com onde parou o polinômio de Taylor. Aqui foi um polinômio de Taylor de ordem 2, porque parou no 2. Então, o resto a gente vai chamar de R2. Ou seja, o começo do resto, olha a ordem 3. A ordem dele é sempre 1 a mais em relação ao índice. É bom capturar essa informação porque ela será útil no futuro para nós. Pois bem, a gente vai fazer isso de modo geral. Então, se uma função tiver uma representação em série de Taylor, se tiver, ela será igual a um Taylor. Esse truque que a gente fez para 2 pode ser feito para 3, para 4, para 5, ou de modo geral para n. Então ela será o polinômio de Taylor mais o resto do polinômio de Taylor. O resto da série de Taylor. Perdão. E se tiver, eu não sei se tem. Daí, só que aqui que entra o truque. Guys, por aqui a gente descobre, então, consegue dizer que o R de x, ele é, passando esse t para o outro lado, ele é o f de x menos t de n. E é aqui que a gente meio que se aproveita dessa informação. É essa informação que a gente vai se aproveitar. É meio que... bom, não sei a palavra agora no momento. Essa informação que a gente vai se aproveitar. Por que a gente vai se aproveitar dessa informação? A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos definir o polinômio de Taylor. Vou escrever aqui, ó. Vamos definir polinômio de Taylor. Polinômio de Taylor de grau n. Polinômio de Taylor de grau n de f será um polinômio de f
no centro A ou em A. Polinômio de Taylor de grau n, a gente vai representar por tesão n de x, será quem? Será todo o início da nossa série de Taylor, ou seja, ele começa com a f no centro, depois vem a derivada, aí começa a vir a derivada de ordem 2, e a partir do 2 começa a aparecer o fatorial. De novo eu esqueci o x aqui, ó, x2, mais, e aí vai aumentando o expoente, vai até o grau n, o expoente n, porque o grau é n. Então lá no expoente n, a derivada vai ser de ordem n, e aqui embaixo vai ser o fatorial de n, x elevado a n. Esse é o polinômio de Taylor. Polinômio de Taylor. Aí, veja bem, eu vou colocar dois pontos. A gente costuma colocar dois pontos igual quando está definindo. Aí a gente define também o resto de Taylor. Consegue definir o resto de Taylor, ou também chamado de resto da série de Taylor. O resto de Taylor será o seguinte: será o Rn, e a gente vai definir como sendo a função, nossa função, menos o Taylor. Então, o resto de Taylor a gente vai definir como a diferença entre a função e o Taylor. Uma coisa que você poderia se indagar é o seguinte: professor, por que não define logo o resto do Taylor como sendo, se bem que no fundo ele vai ser isso aqui, né? Mas eu preciso de convergência. Não, esquece essa parte da indagação. Então, a gente vai definir dessa maneira. Ok. Então, definindo assim, a gente consegue descobrir daqui, eu deduzo que f de x é igual a o resto. Passo o Taylor para o outro lado. Então vai dar, é igual a Taylor, f de x passa a ser Taylor mais o resto. Ou seja, a nossa função é Taylor mais o resto. Isso a gente tinha colocado aqui, mas quando a gente estava supondo que nossa função tinha representação em série de potências. Aqui eu estou pegando uma função qualquer, eu não sei se ela tem representação em série de potências, ela é Taylor mais o resto. Convém observar o seguinte: o resto não necessariamente é essa série aqui. O resto. Por que não necessariamente? O resto eu estou definindo como uma função menos Taylor. Eu não sei se a minha função tem representação como série de potências. Se ela tivesse, então ela seria igual a isso e o meu resto seria bonitinho. Eu saberia quem era meu resto, que era isso aqui. Então eu não sei se a minha função tem. Que, diga de passagem, nosso objetivo é tentar encontrar um critério de quando nossa função tem série de Taylor. Quando ela tem representação em série de potências. Entretanto, perceba o seguinte, faça a seguinte observação. Se você pegar o polinômio de Taylor e passar o limite com n tendendo a infinito, você sabe que isso aqui, na verdade, é a série de Taylor. O polinômio de Taylor tem grau n. Se você jogar o n para o infinito, então você está crescendo com um grau, você gera o que? A série de Taylor. Isso aqui é a nossa série de Taylor. A série de Taylor a gente vai representar, vamos colocar da maneira clássica mesmo, série de Taylor, que é pelas séries. O T, posso chamar de T, mas vou botar pela série mesmo. Então isso aqui vai dar a série de Taylor no centro A, que tem o n fatorial, aqui tem o x menos a elevado a n, e o n vai do zero até infinito. Então essa observação. Por que essa observação será pertinente aqui? Ah, só um detalhe. Tá? Desde que isso converja. Tá. Não, ok, vamos continuar com a nossa conta. Então, a ideia aqui é passar o limite aqui. Passa o limite. Ou faz o seguinte truquezinho. Eu vou pegar o limite do polinômio de Taylor, que eu sei que é a série de Taylor. E aqui eu vou fazer um truquezinho. Eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou pegar o Tn de x. Eu vou
somar com o resto e vou subtrair com o resto. Quando eu faço isso, eu não altero o meu limite. Não alterei porque esse menos esse é zero. Aí eu venho aqui e o que que a gente faz? Esse Taylor mais resto, eu sei que polinômio de Taylor mais resto é a nossa função. Então dá a função menos o resto. E aqui nós temos um truquezinho. Esse aqui, a nossa função é uma... como o n vai para infinito, no limite ela é constante para o n. Então eu acabo de descobrir a seguinte informação. Se... Eu vou fazer de outra cor, porque esse si vai ser um senhor si. Vou fazer grandão. Mas verde não tá direito, né? Vamos botar roxo. Aí a gente põe um pouquinho maior. Pronto. Aqui. Se o limite do resto for zero, isso é importantíssimo. Isso aqui a gente vai dar um destaque. Opa, é o quadradinho. A gente vai dar um destaque para essa parte. É aqui. Vamos voltar para a caneta padrão, que é 0,3. Se o limite for zero, a conclusão é a seguinte. Esse é o limite do resto. Então, o nosso limite do Taylor, se esse aqui vai para zero, se esse aqui for zero, vai ficar só a f de x. O limite será a f de x. E isso mostra uma coisa, que a nossa função será igual à sua série de Taylor. Portanto, ela tem uma representação como série de potências. Então, tudo isso nos leva a crer o seguinte. Se eu conseguir mostrar que o limite do resto é zero, então a minha função é igual à série de Taylor. Ou seja, para eu escrever, por exemplo, a exponencial igual à sua série de Taylor, eu só preciso mostrar que o resto da série de Taylor da exponencial vai para zero. E esse é o grande resultado dessa parte que constitui do seguinte teorema. Se, como eu já defini os padrões Taylor e resto, eu posso não escrever mais. Se o limite, eu vou colocar aqui completo para poder a gente entender, ficar melhor de visualizar depois. Se o resto da série de Taylor for definido como sendo a função menos o polinômio de Taylor opa, tá na última linha aqui, mais difícil de escrever. E o resto de Taylor converge para zero. Eu vou colocar no padrão limite, que vocês devem estar mais acostumados. O limite do resto de Taylor é igual a zero. Só um detalhe. Para ele ser zero, perceba que esse limite ele vai depender do x. Ele pode ser zero para qualquer x. Só que eu não vou precisar que isso acontece para qualquer x. Porque devido ao meu raio de convergência da série, já que eu quero a representação em formato de série, só me interessa para o x onde nossa série converge. Então eu vou colocar que o limite vai para zero para o x dentro do raio de convergência da nossa série. Então, para essa condição aqui. Então, se esse limite, se o resto for para zero, pelo menos dentro do nosso intervalo de convergência, então a nossa função é igual a sua série de Taylor, que eu vou colocar aqui no A. Aqui está no final, não tem mais linha para baixo. X menos A elevado a N. O resto vai para zero. Nesse intervalo de convergência, então nossa função é igual a série de Taylor para esse intervalo, ou melhor, para ir considerando esse raio de convergência. Esse é o teorema e nós finalizamos essa parte para a gente explicar melhor na próxima. Ok? Thanks.